Muzan Kibutsuji é o principal antagonista de Kimetsu no Yaiba. Ele é conhecido como o líder dos Onis, que são criaturas demoníacas sedentas por sangue. Porém, poucos conhecem um passado sombrio que Muzan carrega consigo. Dentro de sua família, ele esconde uma doença extremamente rara que foi transmitida de geração em geração como se fosse uma maldição persistente. Em busca de uma cura para essa doença, Muzan se deparou com algo que o transformou no aterrorizante Oni que conhecemos hoje. Neste vídeo, descobriremos mais sobre este passado e o que fez Muzan se tornar o primeiro e mais forte Oni da história. Mas antes de começar, já deixa o like e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. A nossa história começa no período Heian, no Japão antigo. Muzan Kibutsuji nasceu em uma família rica da época, a família Ubuyashiki, a mesma família do líder dos caçadores de Onis, Kagaya Ubuyashiki. Mas ainda quando estava no ventre de sua mãe, seu coração parou por várias vezes. Ele deveria ter nascido morto, sem pulso e sem respirar. No entanto, quando ele foi levado para ser cremado, ele soltou seus primeiros gritos, assim provando que ainda estava vivo. Um tempo depois, quando ainda era um jovem humano, Muzan foi diagnosticado com uma doença que o mataria antes que ele atingisse a idade de 20 anos. Mas ele tinha um médico que tratava a sua doença com um protótipo de uma flor, que era um medicamento especial chamado lírio da aranha azul. Mas em um acesso de raiva, após perceber que seu estado de saúde não melhorava e só estava agravando, Muzan matou o médico que estava completando seu tratamento. Porém, só depois de matar o médico, ele percebeu que o remédio realmente estava funcionando e que o ajudaria a adquirir um corpo saudável. No entanto, seu corpo, além de saudável, estava diferente. Mais precisamente, seu corpo tinha se transformado e assim Muzan tinha ganho novos atributos, uma força sobre-humana e várias outras habilidades que o faziam de um verdadeiro monstro. Com isso, também veio uma vontade de devorar carne humana, mas Muzan era tão cruel que não via problemas em ter que matar outros humanos para sobreviver. Para ele, o único problema era enfrentar o fato de que ele não conseguia andar ao sol, já que o sol era sua principal fraqueza, assim forçando Muzan a realizar suas atividades apenas durante a noite, uma condição da qual ele se ressentia muito. Foi durante esse momento que Muzan realmente se arrependeu de ter matado o médico, antes que ele pudesse completar o seu tratamento com o seu remédio da flor lírio da aranha azul. Com isso, ele começou a procurar a flor em todo o país, mas não conseguiu encontrá-la. Isso se deve ao fato do lírio florescer uma ou duas vezes durante o ano, e somente durante o dia, o que dificultava muito para Muzan, já que ele não podia se expor ao sol. Devido a isso, Muzan começou a criar muitos Onis a partir do seu sangue e planejou espalhá-los pelo mundo, na esperança de que um deles eventualmente encontrasse uma maneira de superar o sol, para que assim ele pudesse devorar esse Oni e adquirir essa resistência ao sol, alcançando a tão sonhada perfeição, ou que pelo menos esses Onis pudessem ajudá-lo em sua busca para encontrar o lírio. Nesse meio tempo, Muzan também criou os 12 Kizuki, ou melhor dizendo, as luas superiores, que são Onis de alta patente e muito fiéis a Muzan nessa busca pela perfeição. Durante essa jornada, Muzan se casou várias vezes, procurando maneiras de se infiltrar na sociedade e se beneficiar para conseguir atingir o seu tão sonhado objetivo. No entanto, devido ao seu temperamento, todas as mulheres que se casaram com Muzan acabaram tirando as suas próprias vidas. Em contrapartida, a família Ubuyashiki, que era a família de origem de Muzan, estava amaldiçoada com uma doença incurável, que impedia os membros da família de viver por muito tempo. Eles nunca conseguiram passar dos 30 anos. Portanto, a família Ubuyashiki fundou a Organização de Caçadores de Onis, que passou de geração em geração na tentativa de derrotar de uma vez por todas o Oni Supremo que foi gerado a partir dessa família. Com o tempo, Muzan acabou conhecendo uma jovem garota chamada Tamayo. Ele prometeu a ela uma cura de uma doença que ela tinha na época. Aceitando, Tamayo não sabia das consequências de se tornar um Oni, e assim ela acabou enlouquecendo e matando sua própria família. Após recuperar a consciência, ela percebeu o que tinha feito, mas mesmo assim, Muzan fez questão de manter Tamayo perto dele, mesmo ela sentindo uma repulsa pelo que ele fez com ela. Pouco tempo depois, ele encontrou um jovem chamado Mishikatsu Tsukikuni, que estava com medo de morrer,
já que ele havia acabado de despertar a sua marca do caçador. Sabendo disso, Muzan convenceu de se tornar um Oni, prometendo a ele uma imortalidade e muito poder. Michikatsu tinha muita inveja do seu irmão por ele ser mais poderoso do que ele, então ele se tornou o braço direito de Muzan com um novo nome denominado Kokushibo, sendo o Oni mais forte, ficando apenas atrás do próprio Muzan, e também ganhou a alcunha de Lua Superior 1. Após isso, Muzan, juntamente com Tamayo, acabou encontrando um espadachim chamado Iorichi. Muzan demonstrou um pouco de seu poder, o que foi capaz de assustar Iorichi, que segundo o próprio espadachim, até aquele momento nunca havia sentido medo. No entanto, Iorichi logo percebeu a anatomia diferente de Muzan, que possuía 7 corações e 5 cérebros. Mesmo assim, Iorichi foi capaz de destruir a maioria dos seus órgãos vitais, deixando Muzan à beira da morte. Antes mesmo de acabar com Muzan, Iorichi faz uma pergunta para ele. Ele pergunta quanto que valia sua vida, mas Muzan não responde e logo após se explode em 1800 pedaços de carne. Iorichi ainda assim consegue destruir 1500 pedaços de carne, porém o restante que sobrou foi suficiente para Muzan conseguir se regenerar novamente. Depois desse ocorrido, Muzan se tornou cada vez mais cuidadoso ao lutar contra usuários da respiração do sol, que ele começou a identificar através dos brincos de Hanafuda. Enquanto isso, Iorichi, o espadachim que quase tirou a vida de Muzan, havia salvo uma família da morte certa pelos Onis. Iorichi ensinou a respiração do sol para essa família, que foi passando de geração em geração. Essa família era conhecida como família Kamado. Muzan passou anos tentando encontrar a família que identificava pelos brincos, até que um dia, após subir a montanha, ele encontrou a família Kamado. Ele logo tentou injetar seu próprio sangue na esperança de que algum deles pudesse sobreviver e resistir ao sol. No entanto, a maioria da família não suportou o sangue de Muzan e acabou morrendo, e isso deixou Muzan muito desapontado e fez com que ele começasse a pensar que para criar um Oni resistente ao sol não seria uma tarefa tão fácil assim. Então, ele foi embora sem perceber que havia sim uma sobrevivente entre os Kamados. Essa era a Nezuko Kamado, que após tomar uma boa quantidade de sangue do Muzan, ela se tornou um Oni muito poderoso. No entanto, quando seu irmão Tanjiro estava voltando para casa, ele a encontrou completamente descontrolada. Mas logo Tanjiro, com muito esforço, utilizou de toda a sua força e expressou várias palavras na tentativa de acalmá-la. E depois de um tempo, tentando fazer a sua irmã Nezuko voltar a si, de alguma forma, as palavras de Tanjiro fizeram ela acender novamente a sua parte humana. E assim, ela se controlou. Mas esse evento fez com que Tanjiro começasse a sua busca por uma cura para trazer a sua irmã Nezuko à sua forma humana novamente. E a partir daí, se iniciam os acontecimentos da primeira temporada do anime de Kimetsu no Yaiba. E pessoal, se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aí o que você achou da história do Muzan. E se você quer que eu conte mais histórias sobre outros personagens, comenta aqui embaixo sobre outro personagem que eu possa contar a sua história. E também, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito para eu estar fazendo mais vídeos como esse. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E é isso pessoal, valeu!